Costume, né? Esses dias uma pessoa chegou para mim e disse assim, Ribamar, eu fiquei até encucado nisso mesmo. Se Ribamar, abre uma igreja inclusiva. Aí eu achei interessante, porque essa palavra inclusiva vem do verbo incluir, né? Exato. Que é você incluir pessoas do rol de relacionamento com Deus. Aí eu achei interessante que ele disse assim, o povo está cheio de doutrina. E as pessoas precisam conhecer o amor de Deus, porque essas pessoas estão sedentas. E de tanta doutrina que tem, está cheio de fariseu. Eu achei interessante isso que ele falou, porque, veja bem, tem um texto da Bíblia que Jesus diz assim, façam tudo o que eles estão mandando fazer, mas não sejam igual a eles. Ou seja, o que eles estão mandando fazer, os fariseus, é certo. O problema é que a gente não pode copiar o estilo de vida dele, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, o que acontece? Infelizmente, hoje, no meio cristão, a gente está tendo muito mau exemplo. Por exemplo, muitas vezes um pastor não corrige um irmão preguiçoso, porque às vezes até o próprio pastor ele é preguiçoso também. Ele não trabalha, ele se torna um peso na comunidade cristã. Às vezes tem 10, 20 irmãos só na igreja. Aí vai pagar aluguel, água, luz, isso, aquilo, outro. Ainda vai ter que tirar um salário para o pastor. Aí não dá. Aí o irmão que é preguiçosinho, aí como é que o pastor vai corrigir um irmão preguiçoso? Ultimamente a gente vê pessoas caindo no erro da perversão sexual, traindo esposa, adultério, se separando. Mas por quê? Tudo falta de um referencial. Uma vez eu vi um psicólogo interessante falar. Ele disse assim, o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única forma de ensinar. Eu tenho um filho que vai fazer 8 anos de idade, agora 19 de fevereiro de 2019. Vai fazer 8 anos de idade. E eu sempre me preocupo em ser exemplo para o meu filho. Meu filho não bebe refrigerante. E eu também não bebo. Mas um dia a gente estava vindo para Recife, parei no Rei das Coxinhas e comprei uma Coca-Cola. Na hora ele arregalou os olhos pro meu lado. Quando entrou no carro, aí ele disse, mãe, eu quero uma Coca-Cola. Por quê? Porque meu pai está tomando. Às vezes a gente quer que um filho não faça alguma coisa, mas a gente que é pai, a gente que é pastor, porque pastor é como pai. A gente faz. Aí o que acontece? Eu fiquei pensando no caso desse rapaz, ele me aconselhando a abrir uma igreja inclusiva. Na verdade, Deus ele é inclusivo. Ele quer... Quando o texto bíblico diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, que ele creia obedecer, se eu falar obedecer, todo aquele que nele obedecer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você vê que a vontade é que Deus quer que todo mundo se salve. Tem outro texto mais na frente que diz que a vontade de Deus é que ninguém pereça, todo mundo se salve. Então Deus ele é inclusivo. Ele é inclusivo, mas tem outro lado. Sabe qual é o outro lado da questão? É que as pessoas querem criar um Deus. Primeiro, Deus ele é imutável. Deus ele é imutável. E segundo, não se pode criar um Deus com as próprias mãos. Entendeu? Deus ele não é um espírito de terreiro que você leva uma galinha, você leva um bode, você leva uma oferenda, leva um boi, faz um pedido, a entidade te atende por meio daquela oferenda e responde o teu pedido. Deus não é assim, infelizmente a igreja de hoje tem ensinado isso. Vai dê seu dízimo, dê sua oferta, que Deus será abençoado. E ainda tem pastor que ensina assim, ó, exija, viu? Porque a Bíblia diz, fazei-me, provai-me nisto. Né? Não entende nada do texto, que aquele texto está falando de plantações, né? Quando diz assim, abrirei as comportas do céu e derramarei sobre vós bênção sem medida. Está falando de chuva sobre a plantação. Quando fala, repreenderei o devorador, a pessoa fala, não, aquilo é Satanás. Não está falando
de pragas, porque na época não tinha pesticida. Ribamar, no caso, esse versículo não é específico para... Esse texto não é específico para dízimos e ofertas? As pessoas capitalizam o texto, né? A pessoa pega o texto e capitaliza. Mas o texto está mandando levar para o povo judeu. Primeiro, para início de conversa, é um texto de um costume judaico, é uma lei judaica. E lá em Gálatas diz que nós não devemos trazer nenhum costume judaico para a igreja. Aí o pessoal diz até que eu sou meio polêmico. Não, eu não sou polêmico. Eu só queria ver na Bíblia os apóstolos mandando as igrejas recolher dízimo. Porque realmente eles capitalizam mesmo, né? Eles capitalizam. Com medo de a oferta ser menor do que os dízimos. Que o problema da igreja cristã é o seguinte, eles pensam que o dízimo é mais interessante ensinar o povo a entregar dízimo do que a oferta. Porém, quando Paulo pediu a oferta, o povo dava tantos recursos que chegava ao ponto de sobrar recursos. Aí a gente se apega ao dízimo, eu cobrar 10%. Aí o pastor Felps, poxa, 10% de 100 mesmo vai dar um dinheiro bom, então vamos viver bem. Não, a gente tem que ensinar o povo a ofertar. Lá em Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo diz, aquele que muito semeia, muito colherá. Aquele que pouco semeia, pouco colherá. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. E quem é que dá dízimo com alegria? Só dá com tristeza. Dá por obrigação. Só dá com tristeza. Vou dar porque a Bíblia manda. Eu vou dar porque Deus vai me dar e Ele é obrigado a cumprir a palavra. Se a gente for ler a Bíblia como ela é, e não como eu entendo. Como eu entendo é trapo de imundícia. Tem que ler a Bíblia como ela é. Como é que está ali dizendo o texto? Aquele que pouco semeia, pouco colhe. Aquele que muito semeia, muito colhe. Deus ama aquele que dá com alegria. Aí no texto mais embaixo, que eles não leem, porque muitos abundareis e sereis enriquecido em tudo. Pronto, acabou. Aí eu não, tem que dar o dízimo de tudo. Ó, irmã, costume judaico. A Bíblia não quer que nós cristãos tenhamos costume judaico. Não pode ter costume judaico. Acabou. Se vier um anjo do céu pregar outro evangelho, além do que foi entregue a nós, amaldiçoe, é o Satanás de rabo. É forte, né? Porque isso é um outro evangelho, não é o evangelho entregue pelos apóstolos. Porque a Bíblia diz que nós seremos edificados na doutrina dos apóstolos. Porque a igreja primitiva, ela perseverava na oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Aí, o povo de hoje fugiu dos três. Não está vivendo nenhum dos três. Não está sendo uma igreja que ora, porque no lugar de orar e emprestar a língua ao diabo para fofocar, né? Um irmão, tem um casal separado, não é gaia, não, o cabo é gay, não, a mulher é sapato. Não, peraí, vamos lá na casa dela, vamos tentar, né? Juntar, a gente não pode espalhar, vamos tentar juntar. Mas não, o irmão... Ô, irmão, acende o forte, joga gasolina e corre. Tem um vídeo na internet que você bota lá, mulher que foi socorrer bochá do helicóptero. Vocês viram o vídeo? Eu vi a igreja ali. Eu estava falando com a minha esposa, agora eu vi a igreja. Porque tinha 3 tipos de pessoas ali. Vamos começar dos mais distantes para os mais próximos. O mais distante, os abestalhados ficavam de longe filmando. Isso vai explodir. Vai explodir. Os apombaiados que era do meio ficava congelado. Não sei se ficam, se corram ou se ajudam. E tinha uma mulher. Exemplo, que até o delegado se emocionou aí. Em não sei quantos anos, eu nunca vi uma coisa. Ela pegou o capacete. Tem um homem vivo aqui no caminho. Pegou o capacete. Pá! Quebrou. Bora, tira ele daqui. Ele tá preso. Pega uma faca e cortou o cinto e tirou o veio. Ela viu o Bochá pular do helicóptero. E quando ele caiu, a parte do helicóptero caiu por cima dele. Ela foi buscar ele. Não, eu tenho 3 filhos, mas eu tenho que salvar ele,
Essa é a igreja. A igreja está assim, aqueles que ficam de longe, só, eita, é gaia, eita, esse pastor vai botar, eita, esse pastor é ladrão. E os que Eita, estavam preocupados em os fumar. outros que olham assim, poxa, eu não sei quem escuta, se escuta o Deus ou o diabo. Verdade. Se eu escuto o pastor ou o irmão Ligarudo. É E mesmo tem aqueles 2 ou 3 que tá, não, É assim. vai dar E os que certo, estavam filmando? vai dar sem certo. ajudar. Estão de longe, só contemplando a desgraça. São os espectadores da desgraça. Porque como eu vejo uma pessoa sendo queimada, como eu vejo uma pessoa presa Presa nas nas ferragens, tendo segundos de chance de viver, não é minutos. Porque o cara disse assim, não vai tirar ele debaixo de qualquer que você... Bum, explodiu. Um cara disse, vai explodir, bum! Explodiu 2 vezes. E ela, ai meu Deus, é meu. Mas ela olhou e é como se ela dissesse assim, eu tenho que salvar alguém. Nós que somos cristãos, a gente tem que ter isso em mente. Nós temos que salvar alguém. E ela, caramba, ela pegou o capacete, pá! E despedaçando, e pá! E que coisa Morreu linda. uma mulher e meio, quantos homens ali, imagina. Aquela mulher, eu vou dizer uma coisa a você, ela é mais homem do que eu. Eita mulher macho, daquela nordestina, pode buscar a genealogia dela. Aquela mulher deve ser do sertão, deve ser de Serra Talhada, de Salgueiro, do Juazeiro, porque eita mulher de roxa. Ela subiu lá e... Aquela mulher valeu por 20 homens, Que ela vale por 20 homens. Então, a igreja tem que ser mais assim. Por exemplo, voltando a falar sobre a homossexualidade. Hoje eu vejo a homossexualidade um pecado igual a qualquer um outro. Estava conversando com a diaconisa aqui, que a diaconisa Canela de Fogo, que a Bíblia diz, e não entrarão fora da cidade santa ficarão os cães. A gente lê os cães e não entende o significado dos cães. Os cães era uma linguagem usada para os gentios. Porque antes de Jesus, só quem tinha comunhão com o Deus de Israel, era o povo de Israel. Então, os cães eram os não-judeus. Por isso que tem aquele texto de Jesus com a mulher Sírio-Fenícia. Aí tu vai dizer, entendi o texto agora. Quando uma mulher chega assim, Senhor, por favor, minha filha está terrivelmente endemoniada. Eu não entendi esse texto. Era o único texto da Bíblia que eu li e não entendia. Aí diz assim, por favor, minha filha está... Jesus olhou para ela e disse, filha, não é... Ela, e nem disse filha, ele disse mulher, não é lícito eu tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Caramba, velho. Ele disse assim, por quê? Porque ele veio para pregar para as ovelhas perdidas de Israel, né? Ele veio para pregar para os judeus. Aí ela reconhece que ela é uma não judia, mas ela não deixa de se humilhar nos pés de Jesus. Aí ela olhou assim, Senhor, mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Menina! Aí Jesus disse, eita mulher, tu é igual aquela, né? Que tirou o caminhoneiro de dentro do caminhão. Grande é tua fé. Vai-te embora, mulher, o cão já correu. A tua fé é tão grande, que o Satanás disse, Deus me livre de ficar perto dessa mulher, da mulher de fé da bexiga lixa. Pode ir, precisa eu ir lá não. Fazer o quê? Resumindo, as mulheres estão dando... Mulher, menina, a mulher se pudesse, ela seria... Como é o nome daqueles animais que são autossexuais, se engravidam sozinhos, né? Não tem um tipo de animal, não, tem os bichos que eles se autofecundam. A mulher... Estudado ciência na quarta série, não. Cuidado na quarta série. Eu esqueci o nome desses animais. Pronto, parece que aquele peixe, cavalo marinho, parece que ele é assim. Tanto é que o macho engravida. Sabe que o cavalo marinho tá ficando buchudo feito isso? Então, pronto. Aí o texto bíblico diz que fora ficarão os cães, ou seja, os que não têm comunhão com Deus. Né? Traz o texto para hoje. Aí fala dos idólatras, né? Dos sodomitas, Dos mentirosos. E todo aquele que... Aí o texto diz, todo aquele que ama e pratica mentira. Então veja que a homossexualidade
Jesus, ele não faz feita a igreja contemporânea de hoje. Aqui é maior. A igreja contemporânea de hoje, como é que é? Quais são os piores pecados? É os três, eu disse dois, mas são três. Rebeldia, né? Se levantar contra o pastor, já está no inferno, blasfemou. Adultério e homossexualidade. Se souber que o irmão é caneca, misericórdia, isso é o secretário do Satanás. Mesmo assim. Adulterou, botou o cara da mulher. Se tem um bigode, não, esse tem o rabo do Mas eu diabo. vou dizer, eu acredito que os homossexuais ainda são muito maiores do que a rejeição deles do que com adultério. É verdade, ainda é maior. Porque Eu acho você que é maior perdoa, mesmo. mas o Porque homossexual parece que é o lixo Não. mesmo que as pessoas tratam. Eu vejo que eles tratam o homossexual quase como fosse uma lepra. Exatamente. Uma doença. Como uma lepra. Porque os homossexuais, eles são expulsos e ninguém nunca acredita na sua recuperação. Porque hoje eu enxergo que o pecado da homossexualidade é uma guerra, cara. Tem gente que luta para não beber um copo de cachaça, um copo de bebida, um copo de vinho. Tem pessoas que lutam para não roubar. Tem gente que são cleptomaníacas, não conseguem parar de mentir. Cada um tem uma guerra, então por que o homossexual eu tenho que jogá-lo fora? Não, E não posso eu jogar já ouvi fora. em entrevista muito deles dizendo que luta contra isso, mas não consegue lutar contra a própria natureza, porque é maior que eles. Mas o desejo de querer Deus é muito grande, mas a igreja ela não tem, é um tabu muito grande, né? A igreja separa completamente, assim, não dá essa oportunidade de... Deixa de fora da comunidade. Separa mesmo, Infelizmente. sem E conversa. essas pessoas precisam de ajuda. Eles são mais Eles carentes. precisam de ajuda. E a grande maioria são pessoas exemplares. São pessoas que não fazem mal para ninguém. Se fizer mal para alguém, é para eles mesmos. São profissionais. São ótimos profissionais, são pessoas pagadoras, que faz débito e paga, né? Que tem uma coisa que crente não gosta de pagar os outros, né? O povo vem Isso é uma verdade. misericórdia. Isso é uma Quando eu vou verdade. fazer negócio, o cara diz, a paz do Senhor, eu disse, a paz é do Senhor, mas o material é meu e eu não vou te vender, não. Mesmo assim. Quando eu vou fazer negócio, vejo que o cabo é crente, misericórdia, Desconfie menino. mesmo. Misericórdia, não fama Infelizmente, da gota. viu? infelizmente. Ô, irmão, me vendo afiado, porque eu sou uma pessoa de Deus, pastor, me ajude. Eu disse, posso não, meu amor. Eu tenho mulher, tenho menino, posso não. É só no Teve chefe. um dia que eu peguei, sabe foi o que eu disse? A mulher disse, mas pastor, me ajuda, eu posso não, meu filho. A única mulher que eu posso ajudar é a minha. Mesmo assim, eu tô quase jogando fora. Tô devolvendo já ao pai, que ele tá com medo demais. E é mesmo, meu filho. Você tem que ter misericórdia da minha mulher, tem que ter coisa mais menina. Arrumar um macho pra tomar conta de tu, mulher. Mas eu tenho uma obrigação com a minha. Então tem isso, pô. Então a igreja precisa parar, não é questão de julgar. Não é a igreja tem que praticar aquilo que Jesus mais falou, o amor. Eu estava meditando hoje em 1 Coríntios capítulo 13. O amor não arde esse homem, o amor não faz mal, o amor não sei o quê. Então ali está dizendo um monte de coisa que tem gente que diz que é o amor e não é. Preste atenção no texto. Para Paulo dizer aquilo ali, é porque desde aquela época, o pessoal já dizia, fulano morreu de amor. Não. Negócio de morrer. Não, o pessoal é ciumento por causa do amor. Não, o amor não arde ciúme. Tá? O amor é um amor, meu irmão. O amor só traz benefício. O amor é um sentimento tão puro e tão de Deus, que o texto diz que depois de tudo só vai permanecer a fé, a esperança e o amor. Então os três sentimentos que continuarão depois da eternidade é a fé, a esperança e o amor. Acabou. Acabou. Aí eu fico com pena, sabe, desses homossexuais assim, que eu vejo que a maioria é gente boa. A igreja Às precisa vezes, amar não, e apenas. às vezes quando eu descobro que eu sou pastor, poxa, na academia dele, epa, mas é pastor, é? Mas o que foi? Me visse com outra mulher, velho? Não, sei lá, tu é tão diferente. Eu, por quê? Eu te roubei? Não, não é nesse sentido não, porque tu é diferente, porque o padrão de pastor que eu conheço tem nada a ver contigo, né? Eu glorifico a Deus por isso. Pode ter gravado. É, Acho que deve ser assim. que também eles não vou de fio dental, né? Não vou para também não vou de fio dental. Mas assim,
Tudo bem, eu sou pastor, mas assim, eu sei que eu tenho muito que crescer ainda, eu reconheço. Tenho muito que melhorar, muito mesmo. Mas eu glorifico a Deus o pouco que eu consegui evoluir, porque o que há de bom em mim não pertence a mim e não aprendi sozinho, eu aprendi com Deus, eu aprendi com Jesus. Eu costumo dizer que eu fui discipulado pessoalmente por Jesus Cristo. E eu sinto isso. Eu sinto. Tenho muito que melhorar, meu amigo. Não é humildade, não, é pé no chão. Tem gente que diz assim, mas pastor, você é tão humilde. Eu sou humilde, não, eu sou realista. Eu sou pé no chão. Eu reconheço que eu tenho muito que evoluir. Reconheço que eu aprendi muita coisa boa com Deus e coisas que eu consigo praticar. Mas sei que tenho muito que evoluir. E a questão de evoluir também é interessante. Uma das coisas que o cristão para de fazer. Evoluir. Eles estacionam Estaciona. e para de evoluir. Caramba, eu vejo pessoas que conheço há 15 anos, meu irmão. E é a mesma coisa espiritualmente, desde aquela época eu conheci. Isso não pode. A gente tem que, né, de graça em graça, até o ponto de se assemelhar com Jesus. Mas o cristão é assim, parei de beber, parei de fumar, parei de ir para a festa, parei de ir para o parque de forró, parei de ir para as boates. Pronto, estou perfeito, acabou. Aí para de evoluir. Aí não tem uma vida de oração, não tem uma vida de leitura da palavra, não tem uma vida de comunhão, não tem uma vida de prática de justiça. Aí pronto, estaciona, não pode estacionar.